Hoje é um dia histórico. Começou o julgamento de Jair Bolsonaro e seus golpistas. Tivemos a leitura do relatório por parte do ministro Alexandre de Moraes e a apresentação do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Quem assistiu sabe que não resta nenhuma dúvida de que houve golpe de Estado. O Brasil está em estado permanente de golpe desde 2019. Jair Bolsonaro não tem feito outra coisa nos últimos anos a não ser tramar contra a democracia. Isso está entranhado na natureza de Bolsonaro. E nos anos 80, ele planejou um atentado à bomba para explodir a adutora do Guandu, no Rio de Janeiro. Ele só não foi expulso do exército porque fizeram um acordo para ele sair voluntariamente. Senão ele teria sido expulso com desonra do exército. Ele se tornou político depois disso. Mas é bom lembrar, quando você fala aí que o MST é terrorista, que não sei quem é terrorista, quem praticou o terrorismo, planejou um ato terrorista, foi Jair Bolsonaro. Foi assim que ele entrou na política. Em 1999, ele deu uma entrevista dizendo que se fosse presidente, ele daria um golpe no outro dia, fechando o Congresso e mandando matar uns 30 mil, como a ditadura não fez. Alguma dúvida que o golpismo é uma coisa entranhada na natureza de Bolsonaro? Ele ganhou as eleições em 2018 e ficou dizendo que foi no roubo, porque era para ter ganhado no primeiro turno. Pois é. Ele passou 4 anos atacando as urnas eletrônicas, atacando o STF, ele atacava o Congresso no primeiro biênio do mandato dele, na primeira metade. Ele atacava, ele pregava o fechamento do Congresso. Houve diversas manifestações pedindo o fechamento do Congresso. É porque a memória de algumas pessoas é muito perdida. Ele pregou. Só depois que Arthur Lira se tornou presidente da Câmara, que aí ele recuou e passou a cobrar menos do Congresso, porque fez o acordo lá do orçamento secreto. Até então, ele pediu o fechamento do Congresso. Depois disso, ele focou todas as armas dele no STF. E foram diversos ataques ao STF. Porque ele via no Supremo o único ponto de resistência ao seu intento golpista. Gente, vamos lá. Reunião ministerial em que ele discutiu com Heleno ideias golpistas. Está tudo documentado. Não é normal um presidente da República, ao perder a reeleição, chamar a cúpula militar para apresentar uma minuta de golpe. Gente, isso por si só já é uma tentativa de golpe. Não é 3 doidinhos de bairro numa mesa de bar dizendo que tem que derrubar a democracia. Não, era gente que tinha poder efetivo para fazer isso. Ele reuniu os chefes da cúpula militar. Ele só não teve apoio da cúpula para isso, pelo contexto da época. Então, está muito claro. Os acampamentos que resultaram no 8 de janeiro. Minha gente, estava tão claro aquilo ali, o que era um movimento golpista. Bolsonaro em nenhum momento mandou aquelas pessoas para casa. Foram 2 meses de agonia até a diplomação de Lula. O que aconteceu na diplomação de Lula? Bagunça em Brasília. No final de semana do Natal, um sujeito quis explodir uma bomba no aeroporto de Brasília, meu amigo, 1 semana antes da posse de Lula. E vocês acham que não houve uma tentativa de golpe? Veio o 8 de janeiro. Meu amigo, não eram velhinhas com Bíblia na mão. Você não consegue ver uma imagem de velhinha com Bíblia na mão. Você vê a imagem de um bocado de bolsonarista arruaceiro depredando prédios públicos para provocar uma garantia da lei e da ordem para dar o golpe. O objetivo era esse. Mas Bolsonaro não estava no Brasil. Meu amigo, ele não estava no Brasil justamente para dizer isso. Quando você ainda não entendeu que houve uma trama golpista, não tem julgamento injusto. Bolsonaro deve pegar
entre 17 e 43 anos de prisão. Mas a aposta aí está girando em torno de 30 a 35 anos. Será uma pena justa, merecida. O Brasil vai dar um exemplo ao mundo de como se protege a democracia. E nós deveríamos estar aplaudindo. Não há controvérsia de que houve golpe. Nem os advogados dos golpistas dizem isso. É incontroverso que houve uma trama golpista. Há excesso de provas. E, gente, para finalizar, o Brasil está fazendo um acerto de contas com a história. Foram vários golpes ao longo da nossa história que passaram impunes, que resultaram em anistia, em perdão. Os golpistas sempre foram perdoados no Brasil. Até quando nós vamos aceitar, normalizar o golpismo? Não dá mais. O golpe é continuado. Olha o que a gente vê no Congresso, a classe política sempre passando a mão na cabeça dos golpistas, sempre tolerando. Eduardo Bolsonaro tramando contra o Brasil no exterior. Carla Zambelli foi condenada 2 vezes, fugiu para os Estados Unidos, depois para a Itália. Está presa na Itália e não é caçada. O Brasil cuida muito mal da democracia, a elite política. Quem está salvando é o STF. Porque se fosse depender dessa elite política covarde, a democracia já tinha ruído. E boa parte dos que estão protegendo os golpistas estariam na cadeia. Então, é bom refletir sobre o que está acontecendo. Não é brincadeira o julgamento de hoje, que começou hoje. O julgamento vai fazer história, um exemplo para o mundo. Se orgulhem muito do que o STF está fazendo, porque o Brasil precisa passar sua história limpo. E, repito, defender a democracia é uma obrigação de qualquer cidadão que não é traidor da pátria. Golpear a democracia é mais grave do que corrupção, gente. Porque, além de se praticar corrupção numa ditadura, pessoas morrem. E a liberdade das pessoas são tolhidas. Não tem restrição de liberdade no Brasil. Isso é mentira. E eu estou dizendo isso tendo problemas com decisões judiciais desfavoráveis contra mim. E nem por isso eu acho que a minha liberdade foi tolhida. Vou brigar na justiça dentro dos limites institucionais para reverter decisões. Eu não saio por aí esculhambando o juiz. Eu aceito democraticamente quando eu perco. Então fica aqui essa reflexão sobre o julgamento de hoje. Para concluir, golpe de Estado é mais grave do que corrupção. Repita comigo, golpe de Estado é mais grave do que corrupção. Cadeia para os golpistas. Gostou do comentário? Fala aqui embaixo. Não gostou? Explica também. Agora fundamenta, né? Porque é muito importante fundamentar o que você está dizendo. Xingamento não é argumento. Então, curta, comente, compartilhe e vamos que vamos, porque a democracia é o bem mais precioso de uma sociedade. O Brasil melhorou muito depois que se tornou democrático.